nós nascemos espontâneos, autênticos. Nós nascemos com todas as emoções muito afloradas, muito à flor da pele. Tanto que a gente vê a criança, quando ainda não tem capacidade de expressão de fala, ela chora, ela tem vários tons de choro. As mães até são treinadas a isso, né? Um choro chora de uma maneira, pode ser tal sintoma, chora de outra maneira, outro sintoma. E no decorrer da nossa vida, a gente vai criando, por experiências que vamos vivendo, algumas couraças, algumas proteções que vão nos distanciando das nossas emoções. E quanto mais distante, quanto mais desconectado eu estiver da minha emoção, mais dificuldade eu terei de ter uma saúde física e uma saúde emocional adequada e saudável. Então, o que acontece? Se eu bloqueio, se eu impeço as minhas emoções de simplesmente serem colocadas para fora, em algum local do meu corpo elas vão precisar se manifestar. Para quê? Para que eu consiga tomar consciência, para que eu consiga olhar para elas verdadeiramente. Então, dentro do entendimento da psicossomática, o adoecimento ele acontece da seguinte forma. Primeiro, o nosso sistema cerebral, o nosso sistema límbico, que é o responsável por toda e qualquer emoção que a gente gere, que a gente sinta, vai buscar resolver essas emoções que ainda não estão exatamente trabalhadas, exatamente resolvidas. Então vamos supor, eu vivi na minha infância momentos que me trouxeram muita tristeza. E normalmente a tristeza ela é manifestada por choro, por um processo de ficar mais para dentro de si mesmo, de ficar mais recolhido, né? Mais, de certa maneira, mais isolado, assim, um isolamento talvez do externo, né? Do mundo externo. Então vivi momentos de muita tristeza na minha infância, vamos supor, né? Colocando esse exemplo. Se eu não me autorizo, ou se o contexto no qual eu estou inserida não me autoriza a expressão dessa tristeza, essa tristeza vai ficando registrada no meu sistema emocional, na minha memória consciente ou até mesmo na minha memória inconsciente. E aí eu vou me desenvolvendo e, obviamente, vou vivendo outras situações, outros momentos em que eu vou me sentindo triste, decepcionada, vou tendo emoções que reforcem a tristeza como emoção base. Se eu não for expressando essa emoção, vai chegar um momento em que o meu sistema límbico, em que o meu sistema racional e emocional, eles já não vão mais conseguir dar conta desse processo de tanta tristeza. E aí o que vai começar a acontecer? Primeira etapa de um processo de adoecimento psicossomático é quando acontecem as somatizações. O que são somatizações? Somatizações são sintomas, são chamadas de atenção que o nosso corpo vai começando a dar. Então, começa a ficar, às vezes, né? Cada pessoa se movimenta de uma forma e sente de uma forma. Começa a ficar com o ombro pesado, começa a ficar com tensão muscular, começa a sentir uma pontadinha, como se fosse uma agulhinha no peito. Depois, às vezes, começa com dor de cabeça, começa a ficar um pouco inchado, começa a sentir um pouco de queimação na garganta, ou um pouco de azia, já vai pro estômago. O intestino começa a ficar mais fechado, mais preso, né? Você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade de evacuação, ou
então você vai tendo um pouco mais de desafio. Parece que tem uma bola na garganta, as pessoas relatam bastante a sensação de bola na garganta. Tentando engolir, parece que não desce. Ou às vezes começam a sentir dor de garganta mesmo. Então, são chamadas de atenção que o corpo vai trazendo para que nós, na nossa consciência, ou até mesmo na nossa correria do dia a dia, nas nossas exigências, nas nossas autocobranças do nosso dia a dia, o corpo começa a dizer: ei, olha para mim, tem alguma coisa emocional que dentro de você não está bem resolvida. Dá uma olhada, expressa isso, presta atenção em você. E aí as dores vão acontecendo, os sintomas vão acontecendo. E por vezes a gente ainda não dá atenção. Por vezes a gente não vai olhar para aquela dorzinha, não vai olhar para aquele sintoma, não vai olhar para aquela sensação e deixa o tempo passar e vai às vezes medicando oralmente, digamos assim, mas não vai medicando emocionalmente. Por quê? Porque quando o meu corpo está chamando atenção, ele está pedindo ajuda. E se eu não conseguir olhar para esse processo da somatização, da dorzinha, do sintoma, do processo desagradável e desconfortável que está acontecendo comigo, é bem provável que numa segunda etapa, num segundo estágio, aconteça a psicossomatização ou a doença psicossomática, que é o quê? Que é quando o próprio corpo lesiona algum órgão que tem a ver com aquela emoção que está sendo tratada, que está sendo trazida e que efetivamente não foi organizada, não foi lidada nem no processo mental e emocional, nem no processo físico como somatização, e aí sim vem um processo de lesão de órgão.